Histórias do caminho, planeta Terra, sua formação, as espécies e suas primeiras sociedades. Destinação da Terra. Causas das misérias humanas. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra, em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia, em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes estropiados. Numa penitenciária, vêem-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso, e compreender-se-á porque as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como, numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. E, do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais. Emmanuel fala sobre Ramatiz e outros assuntos. 1. Poderíamos ter alguns informes a respeito de Antúlio? 2. Que pode o irmão dizer-nos a respeito do astro que se avizinha, segundo a predição de Ramatiz? 3. Pode Emmanuel dizer-nos algo a respeito da verticalização do eixo da Terra e das transformações que esta sofrerá segundo Ramatiz? Estudo muito importante sobre os ciclos evolutivos do nosso planeta. 4. Foi, de fato, há 37.000 anos que submergiu a Atlântida. 5. Acha nosso irmão que a mensagem de Ramatiz deva ser divulgada com amplitude? Outros assuntos. Logo que apareceram as primeiras publicações de Ramatiz, o conselho editorial da Revista da Boa Vontade, LBV, foi a Pedro Leopoldo, a fim de ouvir a palavra autorizada de Emmanuel, através daquele aparelho maravilhoso que é Francisco Cândido Xavier. Isto, porque o que era dito pelo espírito de Ramatiz, parecia perfeitamente lógico. Mas, como constituía novidade, não se podia aceitar de pronto algo que não passasse pelo crivo de várias manifestações mediúnicas, através de diversos aparelhos. Desta forma, munidos do aparelho de gravação em fita, foram atendidos gentilmente pelo médium, que respondeu às perguntas feitas, repetindo as palavras das respostas, que eram ditadas por Emmanuel. A gravação foi feita no dia 5 de janeiro de 1954, conservada até hoje o rolo gravado em poder da LBV. Passamos a estampar as perguntas e respectivas respostas. 1. Pergunta: poderíamos ter alguns informes a respeito de Antúlio? Chico Xavier. Vejo, aqui, nosso diretor espiritual, Emmanuel, que nos diz que um estudo acerca da personalidade de Antúlio exigiria minudências relacionadas com a história, no espaço e no tempo, que, de imediato, não poderíamos realizar. De modo que, tão somente, pode afiançar-nos que se trata de uma entidade de elevada hierarquia, no plano espiritual, vamos dizer, um assessor, ou um daqueles assessores, que servem nos trabalhos de execução no plano divino, confiado ao nosso Senhor Jesus Cristo, para a realização do progresso da Terra, em geral. Esclarece nosso amigo que Jesus Cristo, como governador de nosso mundo, no sistema solar, conta, naturalmente, com grandes instrutores, para a evolução física e para a evolução espiritual, na organização planetária. E, subordinados a estes ministros, para o progresso da matéria e do espírito, no plano que nós habitamos presentemente,
Conta ele com uma assembleia de múltiplos instrutores, de variadas condições, que lhe obedecem às ordens e às instruções, numa esfera cuja elevação de momento escapa à nossa possibilidade de apreciação. Quantúlio forma no quadro destes elevados servidores. 2. Pergunta: que pode o irmão dizer-nos a respeito do astro que se avizinha, segundo a predição de Ramatiz? Chico Xavier. Esclarece nosso orientador espiritual que o assunto alusivo à aproximação de um planeta ou de planetas da zona, ou melhor da aura da Terra, deve, naturalmente, basear-se em estudos científicos, que possam saciar a curiosidade construtiva das novas gerações renascentes no mundo. O problema, desse modo, envolve acurados exames, com a colaboração da ciência e da observação de nossos dias. Razão porque pede ele que não nos detenhamos na expressão física dos acontecimentos que se avizinham, para marcar maiores acontecimentos estes de natureza espetacular, na transformação do plano em que estamos estagiando, no presente século. Afirma nosso amigo que o progresso da ótica e das ciências matemáticas serão portadoras, naturalmente, de ilações, de conclusões da mais alta importância para os nossos destinos, no futuro próximo. 3. Pergunta: pode Emmanuel dizer-nos algo a respeito da verticalização do eixo da Terra e das transformações que está sofrerá segundo Ramatiz? Chico Xavier. Afirma nosso orientador espiritual que não podemos esquecer que a Terra, em sua constituição física, propriamente considerada, possui os seus grandes períodos de atividade e de repouso. Cada período de atividade e cada período de repouso da matéria planetária, que hoje representa o alicerce de nossa morada temporária, pode ser calculado, cada um, em 260 mil anos. Atravessando o período do repouso da matéria terrestre, a vida se reorganiza, exatamente de novo, nos vários departamentos do planeta, representando, assim, novos caminhos para a evolução das almas. Assim sendo, os grandes instrutores da humanidade, nos planos superiores consideram que, desses 260 mil anos de atividade, 60 a 64 mil anos são empregados na reorganização dos pródromos da vida organizada. Logo em seguida, surge o desenvolvimento das grandes raças que, como grandes quadros enfeixam assuntos e serviços, que dizem respeito à evolução do espírito domiciliado na Terra. Assim, depois destes 60 a 64 mil anos de reorganização de nossa casa planetária, temos sempre grandes transformações, de 28 em 28 mil anos. Depois do período dos 64 mil anos, tivemos duas raças na Terra, cujos os traços se perderam por causa de seu primitivismo. Logo em seguida, podemos considerar a grande raça lemuriana, como portadora de uma inteligência algo mais avançada, detentora de valores mais altos, nos domínios do espírito. Após a raça lemuriana em seguida aos 28 mil anos de trabalho lemuriano propriamente considerado, chegamos ao grande período da raça Atlântida, em outros 28 mil anos de grandes trabalhos no qual a inteligência do mundo se elevou de maneira considerável. Achamo-nos, agora, nos últimos períodos da raça ariana. Podemos considerar estas raças como grandes ciclos de serviços, em que somos chamados de 1000 modos diferentes, em cada ano de nossa permanência na crosta do planeta, ou fora dela, ao aperfeiçoamento espiritual que é o objetivo de nossas lutas, de nossos problemas, de nossas grandes questões na esfera de relações, uns para com os outros. Assim considerando, será mais significativo e mais acertado, para nós, venhamos a estudar a transformação atual da Terra sobre um ponto de vista moral, para que o serviço espiritual, confiado às nossas mãos e aos nossos esforços, não se perca em considerações, que podem sofrer grandes alterações, grandes desvios, porque o serviço interpretativo da filosofia e da ciência está invariavelmente subordinado ao pensamento divino, cuja grandeza não podemos perscrutar. Cabe-nos, então, sentir, e, mais ainda, reconhecer, que os fenômenos da vida moderna e as modificações que nosso habitat terreal vem apresentando nos indicam a vizinhança de atividades renovadoras, de considerável extensão. Daí esse afluxo de revelações da vida extraterrestre, incluindo sobre as cogitações dos homens, esses apelos reiterados do mundo dos espíritos, essa manifestação ostensiva, daqueles que, supostamente mortos na Terra, são vivos na eternidade, companheiros dos homens em outras faixas vibratórias do campo em que a humanidade evolui. Todas essas eclosões de notícias, de mensagens, de avisos da vida espiritual, devem significar para o homem,
domiciliado na terra do presente século, a urgência do aproveitamento das lições de Jesus. Elas devem ser apreciadas em si mesmas, e examinadas igualmente no exemplo e no ensinamento de todos aqueles que, em variados setores culturais, políticos e filosóficos do globo lhe traduzem a vontade divina, que, na essência, é sempre a nossa jornada para supremo bem. Os termos da comunicação obtida em Curitiba são de admirável conteúdo para a nossa inteligência, de vez que, realmente, todos os fatos alusivos à evolução da Terra, e referentes a todos os eventos, que se relacionam com a nossa peregrinação para a vida mais alta, estão naturalmente planificados, por aqueles ministros de Nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, de acordo com ele, estabelece programas de ação para a coletividade planetária, de modo a facilitar-lhe os voos para a divina ascensão. Embora, porém, esta mensagem, por isso mesmo, seja digna de nosso melhor apreço, contudo, na experiência de companheiro mais velho, recomenda-nos nosso orientador espiritual Emmanuel um interesse mais efetivo, para a fixação de valores morais em nossa personalidade terrena, de conformidade com os padrões estabelecidos no Evangelho de nosso Divino Mestre. Porque, para nossa inteligência, os fenômenos renovadores da existência que nos cercam têm qualquer coisa de sensacional, de surpreendente, nosso coração deve inclinar-se, humilde, diante da majestade do Senhor que nos concede tantas oportunidades de trabalho em nós mesmos, a revelação dos grandes acontecimentos por vindouros, de novo soerguimento íntimo, novo modo de ser, a fim de que estejamos realmente habilitados a enfrentar valorosamente as lutas que se avizinham de nós, e preparados para desfrutar a nova era que, qual bonança depois da tempestade, facilitará nossos círculos evolutivos. Será, todavia, muito importante encarecer, que não devemos reclamar, do terceiro milênio, uma transformação absolutamente radical, nos processos que caracterizam, por enquanto, a nossa vida terrestre. O prazo de 47 anos é diminuto, para sanar os desequilíbrios morais de tantos séculos, em que o nosso campo coletivo e individual adquiriu tantos débitos, diante da sabedoria e diante do amor, que incessantemente apelam para a nossa alma, no sentido de nos levantarmos, para um clima mais aprimorado da existência. Não podemos esquecer que grandes imensidades territoriais, na América, na África e na Ásia, nos desafiam a capacidade de trabalho. Não podemos olvidar, também, que a Europa, superalfabetizada, se encontra num karma de débitos clamorosos, à frente da lei, em dolorosa expectação, para o reajuste moral, que lhe é necessário. Aqui mesmo no Brasil, numa nação com capacidade de asilar 900 milhões de habitantes, em 400 e alguns anos de evolução, mal estamos passando das faixas litorâneas. Serviços imensos esperam por nossas almas no futuro próximo. E, se é verdade que devemos aguardar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, condições mais favoráveis para a estabilização da saúde humana, para o acesso mais fácil às fontes da ciência, se nos compete a obrigação de esperar o melhor para o dia de amanhã, cabe-nos, igualmente, o dever de não olvidar que, junto desses direitos, responsabilidade e constringentes contam conosco, para que o mundo possa, efetivamente, atender ao programa divino, através, não somente da superestrutura do pensamento científico, que é hoje um teto brilhante para os serviços de inteligência do mundo, mas também, através de nossos corações, chamados a plasmar uma vida, que seja realmente digna de ser vivida por aqueles que nos sucederão nos tempos duros, entre os quais, naturalmente, milhões de nós os reencarnados de agora, formaremos, de novo, como trabalhadores que voltam para o prosseguimento da tarefa de autoacrisolamento, para a ascensão sublime, que o Senhor nos reserva. Considerando, assim, a questão sob este prisma, cabe-nos contar com o concurso da ciência, no setor das observações de ordem material, com a evolução dos instrumentos de ótica, com o avanço dos processos de exame, na esfera da química planetária, na qual os mundos podem ser analisados, como átomos da amplidão de universos, que se sucedem uns aos outros, no infinito da vida. Será lícito, então, esperar que certas afirmativas, referentes à vida material, se positivem satisfatoriamente, para mais altas concepções da mente planetária, de vez que, muito breve, o homem estará ligado à glória da religião cósmica, da religião do amor e da sabedoria, que o cristianismo renascente, no espiritismo de hoje, edificará para a humanidade, ajustando-a ao concerto de bênçãos, que o grande porvir nos reserva. 4. Pergunta, e foi, de fato,
há 37.000 anos que submergiu a Atlântida. Chico Xavier. Diz nosso amigo Emanuel que o cálculo é, aproximadamente, certo, considerando-se que as últimas ilhas, que guardavam os remanescentes da civilização Atlântida, submergiram, mais ou menos, 9 a 10.000 anos, antes da Grécia de Sócrates. 5. Pergunta, e acha nosso irmão que a mensagem de Ramatiz deva ser divulgada com amplitude? Chico Xavier. Diz nosso orientador que a mensagem é de elevado teor. E todo trabalho organizado com respeito, com o carinho e com a dignidade, dentro dos quais essa mensagem se apresenta, merece a nossa mais ampla consideração, de vez que todos nós, em todos os setores, somos estudiosos, que devemos permutar as nossas experiências e as nossas conclusões, para a assimilação do progresso, com mais facilidade em favor de nós mesmos. A caminho da luz. Emanuel. Questões preliminares. Há quantas vezes a comunidade de espíritos puros a que pertence Jesus se reuniu nas proximidades da Terra? Ela apenas se reuniu nas proximidades da Terra 2 vezes, na primeira vez, quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, na segunda vez, quando se decidiu a vinda de Jesus à Terra, informações que nos indicam que Jesus já havia chegado à condição de espírito puro quando nosso planeta nem havia sido formado. B. No tocante à formação da Terra, qual foi o papel de Jesus? Primeiro, com suas legiões de trabalhadores divinos, Jesus operou a escultura geológica do orbe, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizou o cenário da vida e fez a pressão atmosférica adequada ao homem. Depois, sempre sob as vistas de Deus, o Mestre estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera e edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 km de altitude, para que fossem filtrados convenientemente os raios solares. C. Quais foram, no plano material, os primeiros habitantes da Terra? Os primeiros habitantes da Terra, no plano material, foram as células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares. Os seres de estrutura mais complexa surgiram mais tarde. Seguimos com os relatos de Emanuel em A Caminho da Luz, a respeito da formação da Terra. Este livro nos mostra o fio inquebrantável que sustenta os séculos das experiências terrestres, reunindo-as harmoniosamente umas às outras. Os filhos mais eminentes do planeta podem visitar as outras pátrias siderais, mas regressam ao orbe, no esforço abençoado de missões regeneradoras dentro das igrejas e das academias terrenas. Passaram as gerações de todos os tempos com suas inquietações e angústias, guerras ensanguentaram o roteiro dos povos, caíram tronos e esfacelaram-se coroas milenárias. E os príncipes do mundo voltaram ao teatro terreno na indumentária humilde dos escravos. Só Jesus não passou, na caminhada dolorosa das raças, porque ele é a luz do princípio, seu coração é a fonte da vida para toda a humanidade da terra e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Na direção de todos os fenômenos de nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Essa comunidade, da qual Jesus é membro, apenas se reuniu nas proximidades da Terra 2 vezes. A primeira, quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. A segunda, quando se decidiu a vinda de Jesus à Terra. A Terra dista do Sol cerca de 149.600.000 de quilômetros e desloca-se em torno dele com a velocidade diária de 2.500.000 de quilômetros. A velocidade desse movimento da Terra é, pois, de aproximadamente 104.166 km por hora. A Terra requeria o concurso da Lua, que seria a âncora do equilíbrio terrestre nos movimentos de translação que o globo efetuaria em torno do Sol. O orbe nascente necessitaria também de sua luz polarizada, cujo suave magnetismo teria ação decisiva na reprodução de todas as espécies. Na grande oficina do orbe em formação, surge a diferenciação da matéria ponderável, dando origem ao hidrogênio. É o frio dos espaços, agindo sobre as energias incandescentes do planeta, que dá origem à condensação dos metais e à formação da crosta solidificada. Formam-se os primeiros oceanos, a atmosfera está carregada de vapores aquosos e grandes tempestades varrem a superfície do planeta, mas sobre a Terra o caos fica dominado como por encanto. Jesus, com suas legiões de trabalhadores divinos, operou a escultura geológica do orbe, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra,
organizou o cenário da vida e fez a pressão atmosférica adequada ao homem. O Mestre, sempre sob as vistas de Deus, estabeleceu também os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera e edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 km de altitude, para que filtrassem convenientemente os raios solares. Quando serenaram os elementos do mundo nascente, Jesus reuniu nas alturas os seus companheiros e viu-se, então, descer sobre a terra uma nuvem de forças cósmicas, que a envolveram por completo. Passado algum tempo, pôde-se observar, na crosta e no fundo dos oceanos, um elemento viscoso que cobria o planeta, com essa massa gelatinosa nascia na Terra o protoplasma. Protoplasma, o conteúdo celular vivo, formado principalmente de citoplasma e núcleo. Sob a orientação de Jesus, laboravam na Terra numerosas assembleias de operários espirituais. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos, no que se referia às edificações celulares das origens. As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas, tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pelo Cristo. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo. Os primeiros habitantes da Terra, no plano material, são as células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares. Com o escoar do tempo, esses seres primordiais se movem ao longo das águas, onde encontram o oxigênio necessário à vida, elemento esse que a terra firme não possuía ainda em proporções de manter a vida animal, antes das grandes vegetações. O primeiro sentido desenvolvido pelos seres vivos foi o do tato, que deu origem a todos os outros, com o aperfeiçoamento dos organismos superiores. Milhares de anos foram precisos aos operários do Cristo, nos serviços da elaboração paciente das formas. A princípio, eles coordenam os elementos da nutrição e da conservação da existência, depois surgem o coração, os brônquios e os pródromos celulares do sistema nervoso. A Terra experimenta, ainda, convulsões interiores diversas, que estabelecem os contornos geográficos do globo e delineiam os continentes e a posição dos oceanos. Aparecem os primeiros crustáceos terrestres, um prolongamento dos crustáceos marinhos. Aparecem depois os batráquios, que trocam as águas pelas regiões lodosas e firmes. Nessa fase evolutiva, todo o globo se veste de vegetação luxuriante. A natureza torna-se então uma grande oficina de ensaios monstruosos, e após os répteis, surgem os animais horrendos das eras primitivas. Os trabalhadores do Cristo eliminam, porém, todas as arestas e os tipos adequados à terra são consumados em todos os reinos da natureza, eliminando-se os frutos teratológicos estranhos, do laboratório de suas perseverantes experiências. Uma prova da intervenção das forças espirituais nesse vasto campo de operações é que, enquanto o escorpião, gêmeo dos crustáceos marinhos, conserva até hoje, de modo geral, a forma primitiva, os animais monstruosos que lhes foram posteriores desapareceram para sempre. Adão e Eva constituem apenas uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem da Terra, da mesma maneira que Caim e Abel são dois símbolos para a personalidade das criaturas. Os primeiros antepassados do homem remontam ao período terciário, no qual vamos encontrar, sob a orientação das esferas espirituais, algumas raças de antropóides, no Plioceno inferior. Esses antropóides e os ascendentes dos símios tiveram a sua evolução em pontos convergentes, daí os parentescos sorológicos entre o organismo do homem moderno e o do chimpanzé. Não houve, porém, propriamente falando, uma descida da árvore, no início da evolução humana. As forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres, sob a orientação de Jesus, estabeleceram uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo de seu acrisolamento, em marcha para a racionalidade. Os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram suas linhagens fixas de desenvolvimento e o homem não escaparia a essa regra geral. Os antropóides das cavernas espalharam-se, aos grupos, pela superfície do globo, ao longo dos séculos, sofrendo as influências do meio e formando os pródromos das raças futuras. Extraordinárias experiências foram realizadas então pelos mensageiros do invisível, até fixarem no primata os característicos aproximados do homem futuro. Os séculos correram, até que um dia os espíritos operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos, surgindo assim os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos futuros.
Há muitos milênios um dos orbes de Capella, uma grande estrela situada na constelação do Cocheiro, cuja luz gasta 42 anos para chegar à Terra, atingir a culminância de um dos seus ciclos evolutivos. Alguns milhões de espíritos rebeldes ali existiam, no caminho da evolução geral, dificultando o progresso, e foram localizados na Terra, reencarnando aqui como descendentes dos primatas. Com essas entidades nasceram na Terra os ascendentes das raças brancas. Em sua maioria, os exilados estabeleceram-se na Ásia, de onde, atravessando a África, encaminharam-se para a longínqua Atlântida. Grande percentagem deles, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade após muitos séculos de sofrimentos expiatórios, enquanto outros permanecem ainda na Terra, nos dias que correm, em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. Aquelas raças, chamadas de raças adâmicas, por alusão a Adão, guardavam vaga lembrança de seu passado e as tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações, até ficarem arquivadas nas páginas da Bíblia. Com o transcurso do anos, elas reuniram-se em 4 grandes grupos, que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades que os associavam em Capella. Unidos, novamente, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Dos Árias descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia, incluindo aí os latinos, os celtas, os gregos, os germanos e os eslavos. Além de formarem os pródromos de toda a organização das civilizações futuras, elas introduziram os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra, que já existiam no planeta. É preciso considerar, diz Emmanuel, que na ocasião da chegada dos emigrantes da Capella o primata homini se encontrava regimentado em tribos numerosas. Dentre os espíritos degradados na Terra, os que constituíram a civilização egípcia foram os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. Aliás, eram eles os que menos débitos possuíam perante o tribunal da justiça divina. Em todos os corações desse povo morava a ansiedade de voltar ao orbe distante, ao qual se sentiam presos pelos mais santos afetos. Essa razão por que as expressões do Antigo Egito desapareceram para sempre. Nos círculos esotéricos do Velho Egito sabia-se da existência do Deus único e absoluto, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres, e se conhecia igualmente a função dos espíritos prepostos de Jesus, na execução das leis físicas e sociais da existência terrestre. As massas requeriam, contudo, a crença na ideia politeísta dos numerosos deuses, senhores da terra e do céu, do homem e da natureza, nascendo daí a mitologia da Grécia. O grande povo dos faraós guardava a reminiscência de seu doloroso degredo na face obscura do mundo terreno, e tanto lhe doía semelhante humilhação, que, lembrando seu passado, criou a teoria da metempsicose, acreditando que a alma de um homem podia regressar ao corpo de um irracional, por determinação punitiva dos deuses. O destino e a comunicação dos mortos e a pluralidade das existências e dos mundos eram, para eles, problemas conhecidos. Os papiros provam que os iniciados do Velho Egito sabiam da existência do corpo espiritual e que seus conhecimentos, a respeito das energias solares com relação ao magnetismo humano, eram muito superiores aos da atualidade. O ambiente dos túmulos era, ali, santificado por um estranho magnetismo. Nessas saturações magnéticas, que ainda hoje desafiam a ciência, residem os motivos da tragédia amarga de Lord Carnarvon e alguns de seus companheiros que penetraram na câmara mortuária de Tutankhamon. A assistência do Cristo jamais lhes faltou e foi assim que, sentindo que seu degredo na terra chegava ao fim, impulsionados pelas forças do alto, eles construíram as grandes pirâmides, que ficariam como sua mensagem eterna para as futuras civilizações da terra. Depois dessa edificação extraordinária, os antigos degredados, com a sagrada bênção do Cristo, regressam aos mundos ditosos da Capella, onde os corações se reconfortam nos sagrados reencontros das suas afeições mais santas e mais puras. Dos espíritos degredados na terra, os que se agruparam nas margens do Ganges foram os primeiros a formar os pródromos de uma sociedade organizada. As organizações hindus são anteriores à própria civilização egípcia e aos agrupamentos israelitas. Era na Índia de então que se reuniram os arianos puros, que cultivavam também as lendas de um mundo perdido, que alguns pensavam ser o antigo continente da Lemúria. Desse povo descendem todos os povos arianos que floresceram,
mais tarde, na Europa. É por isso que todas as línguas das raças brancas guardam as mais estreitas afinidades com o sânscrito, língua que constituía uma reminiscência de sua existência passada, em outros planos. Muitos séculos antes de qualquer prenúncio de civilização terrestre, os árias espalharam-se pelas planícies hindus, dominando os descendentes dos primatas, dotados de pele escura. Essa onda expansionista estabeleceria os primeiros fundamentos da civilização ocidental nos bosques da Grécia, nas costas da Itália e da França e no outro lado do Reno. Da região sagrada do Ganges partiram todos os elementos e resignados com a situação humilhante que o degredo lhes impusera, permanecendo ali apenas as almas resignadas e crentes nos poderes espirituais que as conduziriam de novo às belezas dos seus paraísos distantes. O povo hindu, porém, não aproveitou de modo geral, como devia, o seu acervo de experiências sagradas, apesar de seus condutores conhecerem as finalidades da vida e se lembrarem vagamente das promessas do Senhor. Comentários finais. Leon Denis, na obra Cristianismo e Espiritismo, nos trouxe a informação de que Jesus é o governador do planeta Terra. Jesus é esse espírito puro que já evoluiu, que já está trabalhando por amor, infinito amor ao próximo e já era espírito puro quando nosso planeta foi criado. Assim, assumiu uma tarefa gigantesca no que se refere ao planejamento e condução da formação do planeta. E, após esse tempo, chegou o momento de Jesus vir nos orientar. Sua vinda foi planejada, feita no momento adequado e em uma região que já professava uma crença monoteísta, judaísmo, com uma organização social razoável e onde haveria um impacto bastante significativo na história da humanidade. Nessa região, não havia a preocupação de deixar registros históricos dos eventos, mas mesmo sendo assim, a vinda de Jesus trouxe grande impacto, se não for o maior impacto em nossa história. Jesus criou uma era, antes e depois de sua vinda. Ernest Renan, filósofo e historiador que não acreditava em Jesus e foi desafiado a pesquisar o mestre, não nas traduções, mas na origem da história, chegou à seguinte conclusão: Jesus é tão grande que não coube na história. Todas as personalidades viveram, nasceram e morreram dentro da história, Jesus não, o seu berço encerrou uma época e abriu outra época. Por que Jesus foi crucificado? Não bastaria que ele nos trouxesse as parábolas e os ensinamentos? Lamentavelmente, não. Jesus sabia que, naquele momento da história, algo drástico deveria acontecer. Quando nós juntamos todos os ensinamentos sobre bondade com uma reação a essas instruções, a crucificação teve um impacto tão violento que não há como esquecer. Ele na cruz, comove-nos, sensibiliza-nos o sermão da montanha, quando reverte o sentido ético da humanidade ao pregar as bem-aventuranças. Mas é na cruz que ele nos impacta. Vem archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, destinação da terra. Causas das misérias humanas. Itens 6 e 7. Caderno de mensagens, autores diversos, pelo Espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 1, Emmanuel fala sobre Ramatiz e outros assuntos. A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier. Um encontro com Jesus, venerando o mensageiro da paz de Valdo Pereira Franco, compilação de Délcio Carlos Carvalho,